Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre a racionalização de denominadores, ok? Vem aqui comigo. Bom, então a racionalização de denominadores, pessoal, consiste quando você tem uma fração no qual o seu denominador ele é um radical, ou seja, ele tem um número irracional, ok? Na sua divisão, ou seja, no seu denominador, ok? Então nós precisamos fazer uma transformação dessa fração em uma outra fração que seja equivalente. E aí, para tornar essa fração equivalente, nós vamos transformar esse denominador em um denominador racional, ok? Onde é possível fazer um cálculo, tudo bem? Então, vamos racionalizar aqui neste primeiro exercício a fração 1 sobre a raiz quadrada do 2. Então, a gente sabe que a raiz quadrada do 2 é um número irracional, no qual a gente não consegue fazer essa divisão. Então, o princípio da racionalização consiste em você multiplicar por um fator no qual nós vamos chamar de fator de racionalização, que neste caso é a raiz quadrada do 2. Beleza? Então vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por esse mesmo fator de racionalização, ok? Por que isso? Porque vai partir da ideia que nós temos aqui, ó, raiz quadrada de n vezes a raiz quadrada de n, isso é a raiz quadrada de n ao quadrado, beleza? E é claro, a gente já aprendeu lá na introdução de racionais, né? Lá na introdução das raízes, que é a raiz quadrada de n na 2, isso é igual ao módulo de n, ok? Ou seja, é simplesmente o n. Então, quando nós fizermos essa multiplicação da raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada do 2, nós temos raiz quadrada de 2 na 2, ok? Bom, 1 vezes a raiz de 2, raiz do 2, então a gente copia no numerador e agora a gente aplica a raiz quadrada de 2 na 2, que apenas é o 2. Então, olha aqui, nós transformamos o denominador em um número racional, que no caso aqui é o 2, beleza? Agora sim, nós transformamos esta fração em uma outra fração equivalente. Tudo bem? Então agora, pessoal, nós vamos ter aqui frações onde os denominadores têm esse formato aqui, ó. O A, que vai ser um valor, né, um número racional aí, é claro, que vai estar multiplicando um radical, tá? Onde o radical tem um índice n e o radicando tem o expoente m, ok? Então lembrando aqui que A e B pertencem aos racionais, como eu falei para vocês, o n e o m tem que pertencer aos naturais não nulos, ok? Onde m e n é menor, né, ó, onde m é menor do que n, beleza? Então, supondo que nós temos essa situação ali no denominador, nós vamos racionalizar. De que maneira nós iremos racionalizar este caso, né? Então, vamos começar aqui, ó. No exercício 2, já vamos direto no exercício e a gente já explica aquela nomenclatura. Então, nós temos aqui, ó, o 5, ele está sendo dividido por 7 vezes a raiz nona de 25, beleza? Eu vou reescrever de uma maneira que eu tenho aqui no radicando uma potência. Como 25 eu consigo escrever ele numa potência, então vou reescrever. Eu tenho 5 dividido por 7 vezes a raiz nona, e aqui eu vou escrever os 25 como 5 na 2. A gente sabe que 5 ao quadrado vai dar 25. Beleza, pessoal? Então, o que acontece aqui? Agora a gente consegue fazer aquela ideia da racionalização. Pessoal, esse 7 é o A que a gente estava comentando ali, tá? Então, esse 7 aqui não vai atrapalhar em nada nós fazermos aqui a racionalização. Então, a gente vai manter ele, ok? E vai racionalizar por uma raiz. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador
quanto o denominador. Só que eu tenho aqui, ó, o radicando é 5, então vou manter o radicando sendo 5. O índice é 9, eu vou manter sendo o índice 9, beleza? Agora, a grande questão aqui vai ser qual será o expoente que eu devo colocar aqui no 5, tá? Porque na multiplicação, quando eu fizer a multiplicação aqui desses radicais, eu vou ter que chegar aqui, ó, em um expoente que seja igual a 9. E para isso, eu vou fazer essa ideia aqui, ó, n menos m, tá? Então, olha lá, ó, o n é o índice da nossa raiz e o m é o expoente. Então, basta você fazer n menos m para você descobrir qual é o expoente que você vai colocar ali. Então, vou fazer aqui, ó, 9 menos o 2. 9 menos o 2. Tá? É claro que a gente está fazendo um passo a passo para entender essa nomenclatura, tudo bem? Mas é claro, você sabe que o expoente que deve ser colocado aqui é aquele que somado 2 tem que dar 9. Assim fica até mais fácil da gente entender. Então, eu vou racionalizar, né? Ó, vou reescrever aqui embaixo o nosso processo de racionalização. Então, eu vou copiar ali, ó, o 5 dividido por 7, raiz nona de 5 na 2. E agora eu vou colocar o fator de racionalização, tá? Que é a raiz nona de 5 na 7, né? 9 menos 2, 7. Raiz nona de 5 na 7. Isso vai ser igual a quem? Bom, o numerador a gente vai multiplicar, então vai ficar 5 vezes a raiz nona de 5 na 7. Isso dividido, olha lá que tem o 7 multiplicando, vamos continuar com ele aqui, 7 vezes, agora eu tenho que multiplicar esses radicais. O resultado, pessoal, olha quem fica aqui no resultado, vai ficar a raiz enésima de b elevado a n. Então, o índice vai ficar igual ao expoente. Então, é exatamente o que eu vou colocar aqui, ó. Então, o resultado aqui, ó, vai ser a raiz nona de 5 na 9. Beleza? Aqui fica 9, porque você vai fazer a multiplicação desses radicais, então você vai somar os expoentes. 2 mais o 7, 9. Então, ficou igual a 5 vezes a raiz nona de 5 na 7 sobre os 7 vezes. Como aqui a gente vai simplificar, vai ficar apenas o 5. Tudo bem? Perceba que está multiplicando numerador e denominador. Ao invés de você multiplicar 7 vezes 5, a gente pode já simplificar direto. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, nós temos que o resultado vai ficar igual raiz nona de 5 na 7 sobre o 7. Tudo bem? Então, esse é o procedimento de racionalização quando nós temos aí um radical, né, ó, diferente da raiz quadrada, que fica um pouco até mais simples para a gente fazer. Então, essa foi a racionalização para denominadores deste tipo, tá? Vamos ver mais uma outra situação. Então, nós temos aqui, ó, frações com denominadores, onde você vai ter uma adição ou uma subtração de radicais. Pessoal, antes de iniciar esse procedimento, eu vou relembrar com vocês um produto notável muito importante, ó, que é isso aqui, ó. Vamos ter que entender o procedimento deste produto notável. Então, que produto notável é esse? É o produto notável da soma pela diferença. Se você fizer o procedimento da distributiva, você vai ter o seguinte, ó, a vezes a ao quadrado, a vezes o menos b menos ab, o b vezes a mais ab, e b vezes menos b ao quadrado. Bom, então você tem aqui, ó, ab menos ab zerou,
resultou em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Pessoal, então o procedimento aqui do produto notável da soma pela diferença resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Isso vai nos ajudar para uma racionalização desse tipo, porque vai ficar assim, ó. No caso, nós temos a soma dos radicais vezes a diferença dos radicais. Isso resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quando isso acontece, você tem o índice igual ao expoente. Então, você consegue simplificar os radicais. E aí sobra apenas o A menos o B. Então, é este procedimento que nós vamos desenvolver aqui no 3. Então, é este procedimento que nós vamos desenvolver aqui no exercício 3, ok? Então, nós temos aqui o exercício que vai ser 1 menos raiz quadrada do 2 dividido por raiz quadrada do 5 menos a raiz quadrada do 2. Então, nós vamos ter que fazer a racionalização. Bom, pessoal, nós temos que criar aqui o produto notável. Então, como aqui nós temos a diferença, então eu vou multiplicar pela soma, tá? Então, sempre vai ser o produto da soma pela diferença, ok? Então, como eu tenho ali a diferença, então eu vou colocar aqui a soma, ó, raiz quadrada do 5 mais a raiz quadrada do 2. Para chegar nessa situação aqui, ó, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. A mesma coisa eu devo colocar no numerador para manter a equivalência dessa fração, ok? Bom, então nós vamos ter a distributiva acontecendo aqui no nosso numerador. Então vamos fazer ali a distributiva. Então vamos fazer menos 1 menos raiz de 2 vezes a raiz de 5 mais a raiz de 2. Tudo bem? Então vai ficar ali, ó, 1 vezes a raiz de 5, raiz quadrada do 5, 1 vezes a raiz de 2, mais a raiz quadrada do 2. Menos raiz de 2 vezes a raiz de 5, nós podemos multiplicar os radicandos, tá? Então, você tem menos a raiz quadrada do 10. 2 vezes 5, 10. Menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2 é menos a raiz quadrada do 4, que a gente pode resolver, tá? Então, a gente já vai desenvolver. Bom, então o que é importante é no denominador, porque a gente tem que eliminar as raízes. Bom, então aqui você tem o produto da soma pela diferença. Na multiplicação resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Beleza? É aqui que eu quero chegar, tá? Que é exatamente esta ideia, tá bom? Bom, então continuando ali, nós ficamos raiz quadrada do 5 mais a raiz quadrada do 2 menos a raiz quadrada do 10. Raiz quadrada do 4 a gente sabe que é 2, então vamos colocar aqui, ó, menos 2. Tudo isso está sendo dividido por raiz quadrada do 5 ao quadrado, então nós vamos simplificar, cortou, sobrou o 5. Raiz quadrada do 2 ao quadrado, simplificamos, ficou apenas o 2. E agora é só escrever a resposta, ok? Então sobrou para a gente aqui, ó, menos 2 mais raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada do 5 menos a raiz quadrada do 10. Eu só organizei, tá, pessoal? E 5 menos o 2, que vai ser igual a 3. Prontinho. Então aqui nós fizemos o processo de racionalização. Então essa fração é equivalente àquela primeira que nós havíamos colocado ali no nosso exercício, tá? Que é a primeira situação, ok? Então vamos para o próximo exemplo, porque aqui neste exemplo nós temos uma particularidade no qual você tem ali, ó, 3 radicais no denominador. Pessoal, para resolver essa situação, nós precisamos continuar no pensamento do produto notável da soma pela diferença e também um outro produto notável que pode aparecer aqui para a gente, que é
o produto aí, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, tá? Então eu vou colocar aqui a observação acerca de produtos notáveis. Então eu estou fazendo apenas uma revisão, tá? Não comecei ainda a resolver o exercício. Isso aqui é base para que nós possamos continuar. Então, por exemplo, a mais o b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes o a mais o b. Isso é um produto notável, ok? Se você efetuar a distributiva, você vai ter o a quadrado mais a b mais a b mais b quadrado. Isso significa o quê? Que é o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Beleza? Então aqui você tem o produto notável da soma, o quadrado da soma, né? Se for o da diferença, pessoal, é a mesma coisa. É a menos o b vezes a menos o b. O resultado é o mesmo, o primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo ao quadrado. A diferença vai ser apenas os sinais que vão alternando. Positivo, negativo, positivo, tá? Então a única diferença com o da soma é os sinais aqui, são os sinais na expressão final, ok? Então isso é muito importante caso apareça a necessidade de utilizar esse produto notável. Agora sim nós vamos para a resolução desse exercício, que é a sua racionalização. Então nós temos ali 1 que está sendo dividido pela raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada do 3 menos a raiz quadrada do 5. Ok? Pessoal, para resolver esse tipo de exercício, nós vamos separar esse denominador em dois termos, tá? Então nós vamos fazer em dois termos. De que maneira eu vou fazer isso? Ó, você pode escolher, por exemplo, trabalhar assim, ó, raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada do 3 menos o 5. Ou do jeito que eu vou fazer aqui, ó, eu vou chamar raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada de 3 de um termo menos a raiz quadrada do 5. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou separando em dois termos que estão se subtraindo. Ó. Eu vou considerar esse símbolo aqui, tá? Então, eu caio naquela situação onde o fator de racionalização tem que ser o oposto desse sinal, né? Que lá na frente a gente aprende que isso é o conjugado. Então, o conjugado desse termo, quem vai ser? Vai ser a raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada do 3, com a diferença do sinal. Como ali está menos, então eu vou colocar o mais. Mais quem? Mais a raiz quadrada do 5. Pessoal, então olha lá, eu estou fazendo a ideia do produto da soma pela diferença, tá bom? Ainda não estou aplicando esse último produto notável que eu falei para vocês, que é o quadrado da soma. Nós vamos aplicar já na sequência. Então aqui, por enquanto, eu estou criando o produto notável da soma pela diferença para criar justamente aquela ideia do primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, ok? Então aqui no numerador a gente tem que copiar a mesma ideia do denominador para manter a equivalência, ok? Agora sim nós vamos multiplicar. Então o que vai acontecer? Nós temos ali 1 vezes tudo isso. Então ficou a raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada do 3. Vou tirar o parênteses, então fica mais raiz quadrada do 5. Tudo isso vai estar sendo dividido. Agora eu tenho que fazer essa multiplicação, né, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Produto notável da soma pela diferença. Então, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro? O primeiro termo é esse parênteses. Então, vai ficar raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada do 3 ao quadrado. É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? É a raiz quadrada do 5 ao quadrado. Beleza? Então, eu estou fazendo a multiplicação desses denominadores.
Agora aqui, pessoal, ó, o numerador eu vou copiar, porque por enquanto não tenho o que fazer. Agora, o denominador temos que tomar cuidado, porque aqui sim apareceu o produto notável da soma. Olha lá, raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada do 3 ao quadrado. Então, essa resolução aqui é o produto notável que eu acabei de passar para vocês aqui, ó. Vai ser o primeiro ao quadrado, como aqui é da soma, então é o primeiro caso aqui, ó. Um produto notável da soma. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Beleza? Perceba que tudo está em roxinho aqui, é só o desenvolvimento de raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada do 3 ao quadrado. Agora, você tem a raiz quadrada do 5 ao quadrado. Aqui a gente simplifica, ficou então menos 5. Tudo bem? Então aqui, pessoal, por enquanto, tranquilo. A gente aplicou o produto notável, tá? E vamos desenvolver. Numerador copia. Por enquanto não tenho o que fazer. E vamos arrumar agora o denominador. Como é que vai ficar o denominador? Vamos simplificar, ó. O 2, a raiz quadrada com o expoente, ficou apenas o 2. Agora, a raiz de 2 vezes a raiz de 3 é a raiz quadrada do 6, então ficou mais 2 vezes a raiz quadrada do 6. Raiz quadrada do 3 ao quadrado nós vamos simplificar, vai ficar apenas o 3, então ficou mais o 3. E continuando, ficou menos o 5, ok? Vamos arrumar raiz quadrada do 2, mais a raiz quadrada do 3, mais a raiz quadrada do 5, tudo isso dividido por quem? Vamos fazer os termos semelhantes. Como nós temos aqui, ó, números inteiros, 2 mais 3, 5 menos 5, ó que beleza, ó. Então, 2 mais 3, 5 menos 5, zerou. Então, sobrou apenas o 2 raiz quadrada do 6, ok? Pessoal, não podemos deixar assim. Nós temos que fazer de novo a racionalização. Então, aqui vai entrar mais um fator de racionalização, que é aquele segundo caso que nós vimos, né? Então, nós temos aqui, ó, apenas a raiz quadrada do 6. O 2 não precisa colocar. Então, a gente só vai multiplicar pela raiz quadrada do 6 e a raiz quadrada do 6. Então, fazendo um processo de racionalização novamente, nós vamos ter aqui, ó, distributiva. Então, temos que fazer a raiz quadrada do 6 distribuindo. Então, 6 vezes 2, 12. Então, temos a raiz quadrada do 12. 6 vezes 3, nós temos que vai ser 18. Então, a raiz quadrada 18. E 6 vezes 5, 30, mais a raiz quadrada do 30. Ok? Tudo isso vai estar sendo dividido por duas vezes raiz quadrada do 6 vezes a raiz quadrada do 6, pessoal. A gente vai ter apenas raiz quadrada do 6 ao quadrado. Então, vou deixar assim para a gente aplicar aquela primeira ideia que a gente aprendeu. Bom, aqui eu vou fazer um artifício, tá? Que vai ser fatorar essas raízes aqui que apareceu para a gente, tá? Então, nós temos aqui a raiz quadrada do 12. Se eu fatorar o 12, por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, eu posso escrever como 2 raiz de 3. Então, a raiz quadrada do 12, tá? Eu vou escrever como 2 raiz de 3. Professor, mas está errado eu deixar assim? Não, não está errado. Só que acontece que o avaliador pode deixar uma resposta lá para vocês dessa maneira, fatorada. Então, é interessante que você saiba fazer isso, tá? Então, vamos pegar o 18 da mesma maneira, ó. Raiz quadrada do 18, por 2 nós temos que é 9, por 3 é 3, por 3 é 1, então é 3 raiz de 2. Então, vamos colocar ali, ó, mais 3 raiz quadrada do 2.
Será que o 30 dá para escrever de uma outra maneira? Vamos ver. Se não der, vai ficar a raiz quadrada do 30 mesmo. Por 2 vai dar o 15, por 3 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então perceba que não tem como escrever a raiz quadrada do 30 de uma forma fatorada. Então vai manter aí a raiz quadrada do 30, tá? Porque você percebeu aqui, ó, apareceu 2, 3 e 5. Então não repetiu, vai manter aqui mais raiz quadrada do 30. E por fim, agora, o nosso denominador. Vamos simplificar e sobrou 2 vezes 6, que vai ser igual a 12. Então aqui, pessoal, terminamos o processo de racionalização deste exercício, tá bom? Um pouco trabalhoso, mas se você manter a atenção, com certeza você vai acertar um exercício desse tipo, tá bom? Então vamos fazer aí mais outros casos acerca da racionalização de denominadores. Este outro caso, pessoal, é um caso particular também, quando você tem aí a raiz cúbica, tá? Então você tem aqui, ó, o tipo de denominador onde você tem a soma ou a subtração aí de raízes cúbicas. Tudo bem? Para isso, nós temos que desenvolver também um outro produto notável, que é exatamente esse daqui, ó. O da soma e o da diferença. Pessoal, aqui ele está te mostrando, já utilizando a ideia dos radicais, para você saber o que vai sobrar, tá? Mas quais são esses produtos notáveis? Eles vão aparecer assim, ó. Bom, pessoal, então essa forma aqui desse produto notável, que está sendo mostrado para vocês aí, ele pode ser escrito da seguinte maneira, ó. Por exemplo, A na 3 mais o B na 3. Então é a soma dos cubos, ok? Isso aqui é uma expressão, tá? Essa é uma expressão algébrica onde ela pode ser fatorada. De que maneira fica a fatoração dessa expressão? Ela fica como A mais B, que é o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro ao quadrado menos o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então perceba que essa multiplicação, se você fizer a distributiva, você chega em A quadrado mais B quadrado. Você chega em A ao cubo mais o B ao cubo. Beleza? Então é exatamente esse procedimento que nós vamos realizar nesse tipo de racionalização de denominadores, tá? No caso da diferença, então você tem a mesma ideia, ó. A na 3 menos B na 3, então você vai ficar com A menos o B vezes A quadrado mais AB mais B quadrado. Perceba que são diferentes aí, tem que tomar cuidado com a relação de sinais, tá? Então isso é muito importante aí nos produtos notáveis. Então nós fizemos aqui, ó, a lembrança de dois produtos notáveis importantes que nós vamos ter que utilizar nesse conceito, tá? Por que ele está colocando aqui A mais B e A menos B? Porque você vai chegar nessa situação. Você vai ter a raiz cúbica de A na 3, né, ou elevado a 3, onde você vai conseguir simplificar. E aí vai sobrar somente o A. A mesma coisa o B. Você vai ter a raiz cúbica de B na 3. E aí nós vamos simplificar e vai sobrar apenas o B. Então essa é a ideia que nós queremos aplicar nesse tipo de exercício, tudo bem? Então vamos começar a fazer esse exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Então nós temos menos o 4 dividido pela raiz cúbica do 5 menos 1. Bom, então o objetivo aqui é a gente eliminar essa raiz no denominador. Como você observa que é uma raiz cúbica, então nós vamos ter que utilizar exatamente esse produto notável que nós estamos utilizando. Bom, aqui você tem raiz cúbica de 5 menos 1. Então esses caras aqui, pessoal, é como se fosse o A e o B, ok? Então nós vamos ter ali, ó, isso aqui, ó. Aquele A menos o B é essa ideia, tá?
Então, o A menos B, vou colocar aqui de outra cor, nós temos que é aquela ideia. Então, quem é o A para nós? O A é a raiz cúbica do 5 e o B ali é o 1. Beleza? Então, esse denominador que está aparecendo é o A menos B que nós temos aqui. Então, nós vamos ter que multiplicar por esse cara aqui, ó. A quadrado mais AB mais B quadrado. Claro, substituindo esses valores que nós temos. Então, quem é o A quadrado? É a raiz cúbica de 5. Só que o 5 aqui eu vou colocar aqui, ó, ao quadrado. Tá, pessoal? Por que eu fiz isso? Parte da seguinte ideia. Você tem a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica do 5. Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 na 2. Tá? Que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 na 2, pessoal. É a mesma escrita, tá bom? Então, para não confundir, eu estou colocando aqui o quadrado apenas no radicando. Aí vamos continuar, ó, mais AB, ou seja, o primeiro vezes o segundo. Então, o primeiro é a raiz cúbica do 5 vezes o segundo, que é 1. Aí continua, mais B quadrado, ou seja, o segundo ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa, né? O 1 ao quadrado. Se fosse uma raiz, você faria essa mesma ideia, tá? Colocando aqui, né, no caso aqui, o quadrado no radicando. Bom, então, o numerador terá que ser multiplicado pela mesma coisa. Então, nós temos aqui a raiz cúbica de 5 na 2, mais a raiz cúbica do 5 vezes o 1, mais 1 ao quadrado, tá? Continuando aqui. Então, menos 4 vai distribuir tudo isso aqui, mas eu não vou fazer ainda porque a gente vai arrumar, tá? Então, vamos copiar menos o 4, dividido pela raiz cúbica do 5, menos 1, e está multiplicando quem? Vamos arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, vamos resolver o que dá para resolver e fazer os termos semelhantes se houver, tá? Bom, vamos lá. 5 ao quadrado é 25, então é a raiz cúbica de 25, mais raiz cúbica de 5 vezes 1 fica apenas a raiz cúbica do 5, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então fica mais 1, tá? Depois aqui embaixo vai ficar a mesma coisa no denominador. Então, raiz cúbica de 25 mais a raiz cúbica do 5 mais 1. Tá bom? Então, nós temos aí essa multiplicação. Como que vai ficar? Então, nós temos o 4 que está fazendo a distributiva, né, pessoal? Então, eu aconselho a vocês fazerem o quê? Copia primeiro e resolve o denominador, porque pode ser que você consiga simplificar este 4. Então, eu só vou copiar, tá? Menos o 4 vai multiplicar a raiz cúbica do 25, mais a raiz cúbica do 5, mais 1, tudo isso dividido. E agora vamos ver aqui o que acontece. Então, olha lá o nosso produto notável. Deixa eu voltar aqui, ó. Perceba, esse cara aqui vezes esse resulta em primeiro ao cubo menos o segundo ao cubo. Então é isso que eu vou escrever aqui no denominador, pessoal. O primeiro ao cubo, quem que é? É o A. O A é a raiz cúbica do 5 ao cubo. Ok? Que vai ficar o quê? Menos, né? Porque a gente está fazendo a diferença, né? Então vai ficar menos o segundo ao cubo. Aqui a gente vai simplificar, ó. O cubo com o cubo, né? O índice 3 com o expoente 3 fica só o 5. E 1 ao cubo é 1, então aqui vai ficar 5 menos 1. Vai dar 4, pessoal. Então a gente vai conseguir simplificar. Lembra que eu falei? Que a gente consegue simplificar então o numerador com o denominador. Então aqui vai ficar como? Nós temos o menos o 4, que multiplica a raiz cúbica de 25, mais a raiz cúbica do 5, mais 1, dividido por 4.
Bom, eu fiz aqui passo a passo para você entender. Então, cortou o 4 com o 4. Lembrando que você tem o sinal negativo, então você tem que fazer a distributiva desse negativo aqui no parênteses. Então, a nossa resposta vai ser exatamente o que está no parênteses, só com o sinal trocado. Então, vai ficar menos a raiz cúbica de 25, menos a raiz cúbica, né? Aqui, deixa eu arrumar para vocês. Aqui é a raiz cúbica do 5. Então, raiz cúbica do 5 menos 1. Beleza? E é só tudo raiz cúbica, tá? Bom, então, a racionalização desse radical, né, desse denominador, nós chegamos, então, nesse resultado. Beleza? Então, esses aí foram alguns casos de racionalização que nós desenvolvemos acerca aí da radiciação. Então é isso, pessoal. Essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha compreendido um pouquinho sobre o processo de racionalização de denominadores. Então, até a próxima. Tchau, tchau.